Não é o Godzilla, mas o Japão aterroriza o Brasil em Paris. Olá, pessoal! Começando mais um Raio X. Eu sou Celso Shigami, tô aqui com o maestro Cássio Zirpoli, com o Fred Figueroa. Nós somos o 45 Minutos nessa parceria com o Game Arena. Viva o jogo! Chegando agora com mais um boletim na nossa cobertura olímpica. Fred, que é isso, velho? O Japão tirou o Brasil para Cristo, bicho. Que é isso, pô? Tá perseguindo já o Brasil e tocando terror na vida do Brasil nas Olimpíadas. Celso, eu diria que nesses 3 primeiros dias de Olimpíada não há nem muito o que a gente discutir em relação a esse terror que o Japão virou no caminho dos atletas brasileiros em Paris, tá? É bom entender que o Japão é uma potência e o Brasil não é uma potência olímpica. Exato. Então, assim, não é só essa rivalidade que a gente está criando. Não é boa coisa pra gente, tá? Porque a gente já tá vendo as redes sociais, né, se multiplicarem de memes, né, de desafios, de promessa de revanche em relação a Brasil e Japão, mas a verdade é que é uma disputa desigual dentro de uma Olimpíada. Inclusive, nesse momento que a gente está gravando esse vídeo, o Japão liderava o quadro de medalhas, já com 12 medalhas, enquanto o Brasil tinha 3. Liderando também nos ouros, não é só na quantidade de medalhas também, né? Isso. Então, não é só uma coincidência que o Japão esteja prevalecendo sobre o Brasil. É natural, tá? Foram 10 confrontos que a gente pode chamar de confrontos diretos, tá? Depois eu vou explicar um critériozinho aí que a gente utilizou. Desses 10, 8 são de vitórias do Japão. 3 no judô. E 2 dessas do judô machucaram muito. Cássio vai falar sobre elas daqui a pouquinho. A virada do futebol machucou demais também. O Brasil vencia. O jogo já estava nos acréscimos no futebol feminino. O Brasil sofre o empate e a virada. Pênalti, exatamente. A derrota de Felipe Toledo no surf, numa bateria inexplicável, também deixou a gente muito revoltado, porque aí foi mais uma derrota nossa mesmo do que uma grande vitória do japonês, tá? No skate feminino, Raíssa, que era uma esperança de ouro do Brasil, parou no 3º lugar, porque a gente teve uma dobradinha japonesa. E algumas pessoas podem estar se perguntando por que o skate masculino não está aí. E aí é o seguinte, o brasileiro que foi para a final do skate ficou em 6º. Ou seja, não foi o japonês que impediu o Brasil de ganhar a medalha, né? Existiram 2 norte-americanos, né, e um eslovaco na frente. Então, nesse caso, não entra na nossa conta. Uhum. Não foi o Japão que impediu uma conquista brasileira, tá? E, por fim, tem 2 derrotas que a gente nem conta tanto. Estão aí na tela, mas eu diria que a grande maioria dos brasileiros nem sabe que a gente perdeu esses jogos. O Brasil foi triturado no rugby e também perdeu por 2-0 um duelo no badminton, que são esportes que a gente ainda está dando os primeiros passos. Mas esse é o começo, Celso. 8 derrotas diretas aí para o Japão nos 3 primeiros dias. Maestro, não é o Godzilla, mas realmente o Japão tá tocando terror, meu velho. Celso, essa Olimpíada, ela acontece 3 anos depois da última, é um fato excepcional devido à pandemia que atrasou os Jogos de 2020 e acabaram em 2021. Então, e a Olimpíada de 21 foi em Tóquio, e sempre a cidade sede, ela puxa muito o desempenho do país. E eu estou frisando esses 3 anos por quê? Porque a base daquela equipe olímpica do Japão, ela não é só nesses resultados, mas da delegação japonesa de uma forma geral, ela está muito presente, inclusive é o que todo país que recebe os jogos tenta fazer, né? Alguns, de repente, se perdem um pouquinho. A gente até gravou um vídeo sobre isso, nas 11 principais chances de ouro do Brasil, e que ali a Austrália, que foi sede em 2000 com Sydney, conseguiu se manter como uma potência olímpica. Ela mudou de patamar depois do jogo. Já medalhava bem, mas mudou de patamar.
Mas a Grécia, que foi sede em 2024, teve um desempenho interessante em 2004, melhor dizendo, em Atenas, mas não manteve. Praticamente sumiu do quadro de medalhas em relação aos principais resultados. Já o Brasil, no Rio de Janeiro, conseguiu em 20. Então, ainda que o Brasil tenha crescido, a questão é que o Japão, que cresceu mais do que o Brasil, em 20, que o Brasil cresceu em 16, o Japão em 20, em 21, no caso, cresceu mais ainda. Então, era natural que o Japão tivesse esse bom desempenho olímpico nos Jogos de Paris. Para o azar do Brasil, os cruzamentos acabaram emparelhando demais nesses primeiros dias. E, como foi dito, como o Fred falou, no judô tá tranquilo. Você são derrotas chatas. Na final olímpica, William Lima perde para... A gente vai falar os nomes, detalhar mais daqui a pouco, mas perde a final com 2 vazares, assim... Vazar é o golpe quase perfeito. O golpe perfeito é o Ippon. E 2 vazares se transformam em Ippon e você acaba a luta. E foi assim que ele venceu. E a disputa pelo bronze de Rafaela Silva, campeã olímpica, e que tentava mais uma medalha, tinha perdido na semifinal, e ali a japonesa foi melhor, mas enfim, tirou uma medalha. Ou seja, em uma luta tirou o ouro, mas ali foi até aceitável, porque havia uma disparidade, foi até uma ótima medalha de William Lima, mas a de Rafaela, você fica fora do pódio. E o outro lutador, o adversário de William Lima na final, ele era bem favorito. E nesse caso agora, a Rafaela acabou ficando fora do pódio. Né? Ela chega na semifinal, ou seja, quando você está na semifinal, você só fica fora do pódio se você perder 2 lutas seguidas. Infelizmente aconteceu. E aí você fala, pô, judô tudo bem. Mas no skate era uma modalidade mais com a cara do Brasil. Aí nesse momento, a impressão é que já está ficando para trás, porque todo mundo é muito jovem. Na próxima edição dos Jogos, Raíssa Leal já será a veterana. Ela que tinha 13 anos, que era uma criança em Tóquio, ela já terá seus 20 anos em Los Angeles e possivelmente será uma veterana. Letícia Buffoni, por exemplo, que estava na Olimpíada de Tóquio, já não participou dessa, já não quis participar dessa. Ou seja, entre as mulheres, e até menos entre os homens, mas entre as mulheres tem ficado muito claro isso, que são competidoras muito jovens e as do Japão eram muito jovens. Ou seja, o Japão terá essa base, salvo uma grande renovação do skate brasileiro. O Japão já terá essa força na próxima edição dos Jogos. No masculino, sobretudo, o Brasil estava mais uma vez com o Hoffler lá, que tem sido vice-campeão olímpico. Teve até outros participantes, mas pela idade, o Japão estava na bateria, ele estava com um menino de 14 anos, que por preciosismo desse menino, acabou indo para a final. O regulamento lá, você compete 2 vezes na pista para pegar uma nota e depois 5 vezes nas manobras, naquelas descidas, e fica com 2 notas. Você pode ter 3 descartes. E ele conseguiu, embora tenha sido muito técnico, sempre priorizando a nota maior, acabou não fazendo a nota mínima para pelo menos ter uma base. E assim, enfim, não sei se foi daquela função técnica dele mesmo e tal, mas é uma coisa que se aprende, mas a técnica estava lá. Então, o skate já virou um problema. Aí você vai para o surf. O surf já tinha dado problema embora Ítalo tenha sido ouro lá no Japão, mas aquela derrota de Medina, ela machucou. Mas já vai falar mais para frente, até porque teve o troco. Mas ali machucou aquela derrota de Medina no Japão. Mas aí, Felipe Toledo cai para um japonês também. Então, assim... e até ter a reviravolta de Medina... Veja, porque a Medina vai ser... Eram 2 derrotas seguidas para o Japão no surf. É meio surreal isso, né? Porque tem tido a de 2021 bem lembrada, aí vai ter Felipe Toledo muito favorito, mas aí eu acho que ele perdeu para ele mesmo, com todo respeito ao japonês. De todas as derrotas do Brasil, assim, a do futebol machucou, mas o Japão é campeão do mundo. A do futebol é um pouco assim também, né? Porque é um pênalti e uma bola entregue também na saída de bola. A do futebol machucou, Celso. Mas o Japão é campeão do mundo no futebol feminino. Coletivamente, o Japão já é muito maior do que o Brasil no futebol feminino. O Brasil tem a maior jogadora da história, que não joga, hoje pela idade já não joga o jogo inteiro, e o Japão não é o atual campeão do mundo. O atual campeão do mundo, curiosamente, é o próximo adversário do Brasil, é a Espanha. Mas o Japão já é campeão do mundo. Então tem outro nível a derrota, levar 2 gols nos acréscimos foi duro. Mas assim, tomou um empate no VAR e depois uma saída errada da zagueira e toma aquele gol de cobertura. Mas o adversário já era melhor. Na verdade, o Brasil estava surpreendendo no futebol. A verdade é que o Brasil estava surpreendendo. Sim, era uma vitória surpreendente. Se tivesse sido 2 anos no Japão, o Brasil fez 1-0 no primeiro tempo e o Japão virou com um gol aos 15 e outro aos 20 do segundo tempo. Assim, aos 35 do segundo tempo. Era nada além. Mas 2 gols nos acréscimos aí machucou.
acho que eu passei por tudo, né? Então, assim, dessas pancadas, e é isso. Para mim, dessas derrotas, a que eu acusei mais foi a derrota de Rafaela, porque perde a medalha ali, você não tem escapatória. E é no detalhe do detalhe, né? É no detalhe do detalhe. No detalhe. Ela perde no golpe que ela aplicou. Ela perde num golpe que ela projeta a adversária, mas na hora que vai cair, ela cai com a cabeça primeiro que o corpo. Então, assim, não é, a adversária não. Embora a adversária tenha atacado muito mais do que ela, mas a luta foi definida num lance na qual a brasileira atacou e uma questão de regulamento, tudo bem, está dentro do regulamento, mas não era ela levando o golpe, era ela aplicando o golpe. Então, ali machucou porque perde a medalha. E a segunda, para mim, beirando a primeira, é a de Felipe, a de Felipe Toledo. Porque essa a gente vai falar um pouquinho mais para frente para não ficar muito preso aqui, mas essa para mim foi muito difícil de aceitar. E aí, Celso, eu diria que, pelo que Cássio trouxe, pelo que a gente debateu, o placar, ao invés de ser 8-2, poderia ser 5-5, né? Porque a gente teve chance com Rafaela, com Felipe Toledo e no futebol. Mas a gente só conseguiu vencer 2 duelos, tá? A grande revanche de Gabriel Medina e aí uma imposição de Carol e Bárbara no vôlei de praia. Pois é, velho, e assim, aquela revanche que tava super atravessada, né? Reencontrou aí Canoa e Garache, adversário que tinha tirado de Medina o sonho do ouro, né, como era favorito ali em Tóquio, numa decisão que ficou muito contestada por conta da performance dos dois ali, né? E agora parece que foi da melhor forma como poderia ser, ou tão perfeito quanto poderia ser, né? Porque foi um atropelo estratégico, técnico, mental gigantesco, né? E a gente tem uma das imagens candidatas aí à imagem das Olimpíadas, né? Por ser o surf uma modalidade que atrai atenção pela plasticidade, pela beleza, né? Pela conexão com a natureza, e tem essa imagem maravilhosa aí de Medina, que é um dos surfistas que tem a maior plasticidade que eu já vi assim na minha vida. É impressionante como ele de fato flui, né? Como ele é conectado com a prancha, com o mar. E ali em Teahupo ele se sente absolutamente à vontade. Então caiu naquela onda espetacular para ele, fez uma nota que só não foi considerada 10 por birra mesmo da galera, porque era e ele pede 10. A nota 10 ainda dentro do tubo. Sensacional. Ele ainda tá dentro do tubo, ele tá com as duas mãos assim pedindo 10. Aquela sequência é puro cinema, pô, absoluto cinema. Aquela sequência ali, sabe? Ele saindo da onda, pedindo 10, apontando assim, dizendo que ele é o maior ali e tal, enfim. Então, sensacional essa imagem aí de Gabriel Medina, maestro. Medina, essa bateria, as baterias duram em média meia hora, né? E você, enfim, tenta quantas ondas quiser, depende da questão de ter prioridade ou não, e as duas maiores notas são contabilizadas. Ou seja, você pode fazer no máximo 20 pontos. Gabriel Medina fez uma pontuação, porque a segunda nota dele foi muito alta também, que eu fiquei com a curiosidade de que em qualquer outra bateria, ao longo até a final da competição, talvez ele venceria. Eu não sei se o próprio Medina vai conseguir ter uma pontuação maior em outras, talvez nem precise naturalmente. Até porque o mar também, Cássio, talvez não volte a ficar tão o mar, perfeito pelo amor de Deus, toda onda é diferente, né? Toda onda é diferente. O surf é aquela coisa, você compete, você compete numa onda sempre diferente de todas as outras ondas que o volume de alga, a altura, a velocidade, tempo, a quebra dela, é uma coisa lógica, assim, não existe outra igual. Então, é uma coisa que o campo pode ser ali, 105 por 68, só para dar exemplo de futebol. A onda não é assim. A onda, essa foi 2,5, a outra foi 3, a outra foi 1. E nesse quesito, ele beirou, assim, se aproximou dos 20 pontos. Mas esse desempenho de Medina, a gente volta para ele rapidamente, mas só porque eu tinha falado há pouco de Felipe Toledo, mas para não ficar muito para trás, de que era muito favorito também enfrentou o Japão, foi uma das derrotas brasileiras que a gente citou, e o japonês, eu falei rapidamente da regra do surf, porque a nota é de 1 a 10, e você soma duas notas, e o japonês se classificou com 6. Nota 6.
média de 3. 2 ondas, veja só, 2 ondas, média de 3 pontos por onda. Não foi falta de onda. Não, assim, porque de vez em quando acontece, o cara não consegue, o cara espera... Se fosse judô, era falta de combatividade, a eliminação do Toledo. O mata-terral lá, não vem uma onda decente, ou de repente, o cara é uma onda menores, maiores e tal, mas, enfim, o cara não consegue encaixar, o cara não conseguiu encaixar de fato, mas não por falta de onda. O mar estava tão bom para a disputa que se discutiu, e teria que ter a votação entre os atletas, entre as comissões técnicas, para que a disputa das quartas de final acontecesse logo depois das oitavas e não no dia seguinte. Mas então, tinha um motivo além do mar estar muito bom para eles. É que aquele tipo de mar é muito, muito perigoso para o surf feminino. Então, a programação da tarde do Tahiti, noite aqui, seria do surf feminino, mas consideraram o mar muito perigoso, e aí disseram, não, vamos deixar para o masculino, mas a conclusão é que, na verdade, acabou ficando muito perigoso para os dois, né? Para os dois, acabou não tendo nenhuma coisa nem outra. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que o mar estava movimentado de um jeito que, meu irmão, vai continuar tendo campeonato. Então, não foi por falta de onda. Porra, quem sou eu para dizer o que Felipe Toledo tem? Meu ponto não é esse. Meu ponto é que uma leitura de estratégia, acho que a estratégia de quando ele tinha prioridade ou quando o japonês tem prioridade, e nessa questão, ele, por exemplo, teve uma hora que ele gastou muito tempo na prioridade para segurar o japonês, porque o japonês estava com a nota baixa. 2,5, se eu não me engano, estava com a nota baixa, e na hora que ele pegasse a onda dele, ele faria uma nota maior e deixaria o japonês com menos tempo para tentar buscar 2 notas, pelo menos. Só que aí, ele não conseguiu completar nenhuma onda. Perceba que eu disse que o japonês venceu com 6 pontos acumulados. O brasileiro perdeu com 3 pontos acumulados, 3 e pouco, assim. Assim, é inacreditável. Em meia hora, numa com onda, sendo você um dos maiores surfistas do mundo, numa prova olímpica dessa do peso, e você não... Se ele tivesse feito... Na hora que você olhou as baterias, eu olhei o campeonato inteiro. Todo mundo depois. Uma onda contabilizada de todos os surfistas depois teria sido suficiente para vencer essa bateria que ele competiu. Uma onda. Porque todo mundo fez 7, 7.2, 6.8. Talvez ele tenha enfrentado o japonês, né, que entra aqui nessa nossa contagem, nesse nosso programa como a 8ª derrota do Brasil para o Japão. Talvez ele seja o surfista que chegou nas quartas de final com menor capacidade técnica, né? Era um confronto mais fácil. É por isso que eu não vou entrar nessa ali, porque a capacidade... eu não acho. Porque a capacidade técnica dele... se ele fizesse uma onda de 7, que é abaixo do que todos os outros conseguiram fazer, do que todos os outros conseguiram fazer, teria sido suficiente essa bateria. Nessa verdade, essa bateria ela foi surreal. Então, isso mesmo. O resultado daqueles, assim, de você olha, como assim um cara, numa disputa olímpica, um mar com onda, todo mundo gostando do mar, e o campeão da bateria passa com 6. Enfim, foi muito frustrante, mas ainda bem que pouco tempo depois o Brasil conseguiu classificar os dois. A gente está falando aqui de Brasil e Japão, mas também Jumbil passou contra o marroquino. E aí foi a melhor bateria que eu já assisti de surf. Não sou especialista em surf na minha vida. Ali, o derrotado teria vencido, e é o contrário dessa. Tirando a de Medina, o marroquino que perdeu teria vencido todas as outras baterias. Espetacular, pô. Espetacular. Não, eu não sou especialista em nota. Antes de sair a primeira nota, acho que já tinham 3, era um número ímpar. 5 notas. 3 do marroquino e 2 do brasileiro. Pronto, antes de sair a primeira nota, antes do juiz conseguir dar a primeira nota, pô. Loucura, velho. O cara que tirou 9.7. Veja, em algum momento, o marroquino tirou 9.7. E no agregado das notas foi para 17.8. Aí a transmissão. Agora, o brasileiro só passa se fizer 8,5. Aí vem a onda seguinte, e é um tubo assim, meu irmão, que o cara teve a mesma reação de Medina. Saiu sabendo que tinha feito a nota. E só para deixar claro o tamanho do risco, né? Porque para alguns é perfeito, para Medina é perfeito, para Chumbinho é perfeito, para Felipe Toledo não é o mar que ele está acostumado. Tá? Acostumado, obviamente, ele está, que ele já competiu aí, todos os anos ele compete. Mas não é o mar. Não é o mar que é a especialidade dele, né? Ítalo Ferreira, campeão olímpico em Tóquio, teria imensa dificuldade nesse tipo de onda, tá? O circuito do surf é um circuito mundial que passa por ondas pequenas, como foram as de Tóquio,
e esse tipo de mar. Só para ter ideia, basicamente todos os surfistas que não conseguiram sair do tubo tiveram suas pranchas partidas ao meio, pô. Para você ver o tamanho da dificuldade que estava acontecendo. E eles iam ter que ser socorridos por jet ski, porque eles ficavam presos na onda, né? E olha que todos são nadadores, até para poder praticar o esporte nesse tipo de mar, obviamente, todos sabem lidar, né, com correnteza, né, com tudo. Tanto que eles não ficam, não demonstram nenhum desespero, né? Estão ali sem conseguir sair, mas estão tranquilos, saem até rindo quando a onda é boa. Exato. Bom, agora a gente tem também nessa imagem de vitória do Brasil, que acaba como um alento, de certa maneira, porque fecha aí nesse momento com... Tava 8-1, né? É melhor 8-2 do que... Mas essa do vôlei de praia é das aguardadas, né, Fred? Essa já estava na conta, era justamente o 1, né, do 8-1. Mas pela lógica, em algum momento a turma do Japão vai começar a dar trabalho de vôlei de praia também. Se a gente tivesse perdido aí, meu amigo, era melhor a gente estar falando programa em japonês. E Celso seria capaz. Fred, eu não diria isso não. O Japão é uma ilha. Sim. Então tem praia, inclusive como descobrimos na praia de Tóquio em 2021, como descobrimos tem até praias bonitas. Mas eu acho muito mais ofensivo quando o Brasil perde no vôlei de praia para jogadores assim. Polônia. De uma galera que tem que sair do seu país. Tudo bem que o cara pode ter comprar um caminhão de areia, o cara pode jogar no seu país, mas onde você não tem um terreno propício para aquela modalidade, onde você realmente treina fora, compete fora e tal. Eu acho, e o Brasil começou a perder muito ultimamente dessa forma. Exato. E teremos, Celso, próximos duelos marcados, tá? Olha aí. Esse menino da esquerda dava uma carga elétrica forte, viu? E aqui era o famoso cuscuz. Ou não é? Cuscuz. Para trás, para frente. Exatamente. E para trás, para frente também tinha um... E um botão. Era para trás, para frente e um botão. Acho que tem que apertar um comando. Quem vencia aí? Dois dos jogadores mais populares do Street Fighter 2, The World Warrior. Eles são dos 8 jogadores iniciais, dos jogadores originais do Street Fighter 2. Aí depois tem o Champion Edition, quando você começa a jogar em casa chefes. Aí, né? Jogando em casa. Aí é em Honda, esse jogo é em Honda. Aí Champion Edition, você pode jogar com Balrog, Vega, Sagat e Bison. Depois tem o The New Challengers, que aí tem Kemi, DJ, Fei Long e mais um que eu não me recordo. Enfim, aqui subiu de 8, 12, depois 16 lutadores. Aí só depois começou a ter Street Fighter 3, 4, 5, 6, enfim, já está no 6. Mas esses dois aí são dos mais clássicos, até o do brasileiro, pelo amor de Deus. Vocês estão dando orgulho aí e alegria ao público, né? Do Game Arena, né? Que por tanto tempo era... softball aqui, né? Exatamente. Agora a galera do Game Arena hoje é muito 3D. Os jogos são 3D. O que eu posso dizer é que eu joguei isso aí. Aquele negócio, papo de velho, pode ser papo de velho. Mas eu joguei isso aí, botando moeda no Playtime. Eu joguei pra jogar e olha que eu não sou de videogame. Na verdade, moeda, experiência com Street Fighter... Do lanche do colégio, Fred. Tipo, sim, fichinha. Ou não comia, ou comia metade do que era para comer. Comia menos assim, e para guardar moeda para na saída, que toda saída na frente dos colégios, na época era assim, era dessa forma, tinha o seu fliperama. E nessa época de 92, a loucura que foi esse jogo aí é um absurdo. E não existia nem o nome Lan House na época. Era locadora de videogame que botava uma televisãozinha, botava o jogo, você podia jogar lá também. Mas nesse caso, não era um jogo. Nesse caso, eu tô falando do Super Nintendo, não. Eu tô falando realmente do fliperama. Sim, eu sei, eu tô dizendo. Teve o fliperama, então, teve o fliperama. É porque eu sou um cara que não tive. Né, nunca gostei muito de videogame. Mas Street Fighter 2 era tão popular que eu cheguei a jogar. Eu joguei em 2 formatos. O fliperama, né? E nessas. É o que eu tô dizendo, não se chamava Lan House. Se chamava locadora. Locadora de game. Aí o cara colocava uma televisãozinha. A questão desse jogo é o seguinte, né? Fala rapidamente aqui, já que a gente está no lugar certo, né, no Game Arena. Quando o Street Fighter 2 chega, ele já era um sucesso absurdo. O Street Fighter 1 foi meio obscuro. Só que o 2, a velocidade do jogo, a caracterização dos personagens, é só ver Blanca e Honda aí. Enfim, o jogo foi um sucesso muito, muito grande.
E na hora que esse sucesso existe, já estava no mercado, já estava o Mega Drive e o Super Nintendo, que eram os consoles de 16 bits, o que possibilitava a adaptação de jogos do fliperama de forma muito mais próxima. Porque os jogos do fliperama, Fred, eles sempre foram muito mais modernos, porque era só uma placa ali para aquele jogo, ou seja, os gráficos eram muito melhores, mais rápidos, mais coloridos, enfim. Se fosse para o Master System, como até depois teve o Street Fighter Master System, é muito fraquinho. Mas o do Super Nintendo, quando chega o Street Fighter do Super Nintendo, ele é muito, muito, muito próximo do fliperama. Então era como se você realmente estivesse jogando aquele jogo que era um sucesso mundial dentro da sua casa. E aí disparou a venda do console do Super Nintendo, depois do Mega Drive, que chega lá também, e assim, eu não sei quanto tempo foi, mas foi durante muito tempo um dos jogos mais vendidos do mundo. Eu digo isso porque eu aluguei. Na época ele falou locadora, né, alugar fita, eu não tinha o Super Nintendo, não. Eu juntei com os amigos no dia que chegou esse jogo, a galera alugou o console para alugar essa fita. Aí por que eu comecei a alugar a fita? Porque jogava antes de o cara abrir na segunda-feira, foi no fim de semana. Como ele não abriu no fim de semana, a gente alugou no fim de semana, porque no dia, na segunda-feira em diante, ele ia ganhar dinheiro. Eu nem lembro se foi Mortal Kombat ou Street Fighter, mas acho que foi Street Fighter. Ganhar dinheiro com o aluguel do minutinho que você pagava, né? Pagava, sei lá, R$1, R$2 e ganhava meia hora. Enfim, esse gráfico aí é 20% da minha infância nesse gráfico. Se quiserem contratar pelo menos Cássio. Eu ia dizer a gente, mas a gente era muito. Com todo respeito, até 16 bits eu entendo muito. Para fazer vídeos retro gamer. Cássio é retro gamer. Essa semana eu estava vendo os finais dos jogos Mega Man. Vale vídeo, raio-x, Mega Man. Mega Man 8. Vai de 1 a 8. Enfim. Bom, Fred, mas voltando, saindo dos videogames, voltando aqui para os Jogos Olímpicos, teremos Boomerang. Já... Como é? Boomerang. Boomerang, pensa do Boomerang. Hoje voltou aqui, Celso, são 3 confrontos marcados, né? Isso. Rugby Sevens, né? Tendência de 9-4, de começarmos uma reação. Esse rugby aí nem era para acontecer, tá? Esse jogo aí, cá entre nós, vale nada, tá? É a disputa do 9º e 10º lugar. Vale nada. Mas por que não era para acontecer? Porque o Brasil talvez seja o mais... das nações que disputaram a Olimpíada no rugby feminino, rugby sevens, o Brasil talvez seja o que mais engatinha, tá? Porque a América do Sul, né, rugby na América do Sul é muito mais popular na Argentina, no Uruguai, mas o Brasil conseguiu essa vaga aí no feminino, justamente pelo trabalho iniciado ali no Rio 2016. E aí, talvez, pela frustração da eliminação, a forte seleção de Fiji foi medalha de ouro em Tóquio no masculino e medalha de bronze no feminino. Nessa Olimpíada foi medalha de prata no masculino, perdeu a final para a França. E no feminino, perdeu do Brasil. Fiji perdeu do Brasil no rugby. É surreal o resultado. Tá? Surreal o resultado. 29 a 22. Embora fosse já... Seria surreal se fosse a Vera. É o que eu falei. A frustração de Fiji deve ter conduzido o jogo. Exato, porque ele já está brigando para ser 9º lugar. Assim, é uma disputa muito E agora a longa. Fiji vai brigar pelo 11º, perdeu. Exatamente. É tipo aquelas finais B e C da natação. Não sei nem se tem C na Olímpica, mas a B existia. E a galera dá um sangue ali, porque querendo que ela está fazendo o seu resultado. Mas para um time que tem uma tradição, como é o caso de Fiji, Fred, eu não sei até que ponto... Vou dar um exemplo. Copa do Mundo 2014. Alguém achava que o Brasil ganharia da Holanda naquele terceiro lugar? Exatamente. É a frustração. O Brasil levou de 3-0 da Holanda, pô, no Mané Garrincha. O combo do 10-1, né, que a turma fala. 10-1 acumulado. Pois é. Então, como eu falei, né, a frustração era natural nesse caso, tá? E o Brasil venceu o Fiji, então vai reencontrar o Japão, adversário que derrotou a gente por 39-12. Nessa segunda-feira. O reencontro já é nessa terça, tá?
Aí na quarta e na quinta, o Brasil ele é favorito. Com cuidados, tá? No vôlei feminino, principalmente. O Japão tem uma escola no também. Vôlei feminino. Tem uma escola. Está num momento bom, uma defesa absurda. Tá? Perdeu na estreia. Foi derrotado na estreia, tomou um 3-1. Mas está bastante equilibrado aí. Mas ainda acho que o Brasil tende a prevalecer. Tá? E na quinta-feira, na quarta-feira tem esse duelo no vôlei feminino. E na quinta-feira tem o duelo no basquete masculino. Tá? Brasil e Japão caíram num grupo pesadíssimo, com Alemanha e França. Tá? Duas das seleções mais fortes do mundo. Duas seleções que estão se preparando para enfrentar os Estados Unidos, se preciso for. E será. Mas há uma vaga aberta aí para o terceiro lugar, para os melhores terceiros colocados. E Brasil e Japão possivelmente farão um jogo aí de sobrevivência, vai ser um grande duelo na quinta. Mas eu acho que daqui para lá a gente se encontra no judô de novo. E aí é bronca. Aí é bronca. Se pegar no boxe já melhora pra gente. Keno aí, né? Alguma coisa, de repente. Se não, pegar no boxe eu sou mais a gente. Também. Acho que Balrog, no caso, né? Só pra Balrog. deixar claro. Do Street Fighter. Balrog que era norte-americano, Balrog. Tô por você. Las Vegas, né? Ele lutava em Las Vegas, né? Las Vegas. Era emulando Mike Tyson totalmente, aquele cara. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado aqui, tá? Desse nosso programa. Se você gostou, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe o nosso conteúdo para ajudar aqui o nosso canal a crescer. Forte abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.